Amados irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o irmão Misael e hoje eu trago mais um vídeo aqui para o canal Atos 2. Amém? Eu peço perdão aos irmãos que nós tivemos condições nessa semana de estar trazendo a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical da lição de número 6. Nos dias de hoje, foi ministrada a lição de número 6, falando o livro de Esther, tá bom? E pelo menos não perdemos o fio da meada. Eu vou estar fazendo aqui, lendo a conclusão do assunto, tá bom? Lição de número 6, que foi ministrada hoje, nas igrejas, onde que se estuda a revista da CPAD, tá bom? E onde o congrego vai ser ministrado na quarta-feira, porque hoje nós tivemos consagração, oração, ensaio, pois estamos em ritmo de festividade, tá bom? A lição de número 6, que tem um tema, o livro de Esther. No primeiro tópico, nós vamos aprendermos sobre a organização dos livros, tá bom? A Esther, ela se encontra junto com Ruth na Bíblia hebraica, pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E na Bíblia cristã, a Esther está entre os livros históricos, tá bom? No tópico de número 2, nós aprendemos, ou vamos aprender ainda, sobre o tópico 2, aqui, o contexto histórico, sobre o povo hebreu no exílio, aprendemos sobre também o pós-exílio e também falar o fim do exílio, tá bom? E no tópico 3, o propósito da mensagem, a pobreza divina, uma falsa estabilidade e a festa de Purim. Então, tudo isso, vou estar falando aqui a conclusão do assunto. O livro de Esther nos lembra de que vivemos nesse mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas, tá? Todos os reinos desse mundo passarão. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Então o comentarista ele encerra essa lição falando uma das coisas muito importantes da nossa vida, O livro de Esther nos lembra que vivemos no mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Desse mundo, a gente não devemos confiar em suas estruturas. Por quê? Amã, ele tramou contra o povo judeu. Tramou, usou decreto, para acabar com o povo de Deus, porque Mardoqueu não se curvou perante ele, porque ele era um dos oficial do rei. E com isso, Amã ficou muito enciumado, e planejou uma forca para Amã e para também contra o povo judeu. Mas isso veio cair por terra, tá bom? Isso veio cair por terra. E o rei, que era apaixonado, amava Esther, só que ele não sabia que era a Judéia, assinou esse decreto para que todos os judeus fossem mortos. Depois Esther, ela fez o pedido, entrou ali no jardim, no Palácio Real, O rei estendeu o seu cedro, são lições que vamos estar estudando mais para frente. E Esther teve o seu favor concedido pelo rei, tá bom? Mesmo sendo rainha, a Esther não podia ter essa ousadia de se apresentar ao rei. Ela fez e ela corria o risco de morte, ela podia morrer. Imagine se a Esther não estivesse na direção de Deus. E antes disso, ela convocou o povo para fazer o quê? Consagrar a sua vida, buscar a Deus pela vida dela, pois ela estava ali em favor do povo, pois ela seguiu a orientação do seu primo Mardoqueu, tá bom? Mardoqueu foi quem criou a Esther. Esther e Ruth são duas mulheres que têm apenas os seus nomes escritos no livro, da Bíblia Sagrada, tá bom? Como título, tá bom? Isso nos mostra que o livro de Esther é um livro feminino, não que tem a base do feminismo, tá bom? E também os outros livros da Bíblia que tem nomes de homem,
não nos mostra uma realidade de machismo, mas de homens, tá bom? Não fazendo a acepção de pessoas, tá bom? E nós entendemos que quando Esther ela proclamou o jejum, a consagração, né? Deus interviu e Deus aceitou, ela trabalhou no coração do rei Assuero, né? Para que ele estendesse seu cedro e Esther fazesse ali o pedido e oferecesse o jantar, né? Oferecesse ali a janta para o rei e falasse a verdade. Quem era o braço direito do rei era uma pessoa falsa, tá bom? E além do jejum que Esther Núfala falou, Mardoqueu ele salvou o rei da morte, né? Salvou o rei da morte, mostrando que isso estava escrito no livro das crônicas do rei. Mardoqueu poderia usar essa obra, né, para se vangloriar, para se promover, mas Mardoqueu não fez isso. Ele esperou o momento certo e a hora certa de Deus trabalhar em favor do seu povo. Porque Deus trabalhou no favor do povo, do seu povo? Porque tinha duas pessoas que levou o povo a se inclinar, né, ao Todo-Poderoso. Porque o povo estava no exílio, o povo estava pagando por algo pelo alto da desobediência, tá? Mas Mardoqueu, mesmo ali no exílio, ele instruiu sua prima a viver debaixo da vontade de Deus. Por isso que o comentarista, ele foi muito positivo, né? Muito correto, quando ele disse aqui, ó, o livro de Esther nos lembra do que vivemos nesse mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles recusaram, né, o manjar do rei, né? Eles recusaram o manjar do rei. Então, ali os outros jovens que comeram, né, o manjar do rei, achou que iria ficar com a sua forma física mais bonita do que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, né? Que rejeitou o manjar do rei. Mas eles rejeitou esses manjar do rei, e quando se apareceu perante o rei, esses jovens de Deus estavam com a aparência melhor, né? Estavam com a sua aparência física melhor, a sua estrutura melhor, a vida espiritual melhor, porque rejeitou as coisas que agradava ao rei, mas não agradava a Deus, tá bom? Então, a estrutura que o mundo nos oferece, meu irmão, ela sempre tem uma estrutura para nos tirar o foco da vontade de Deus, para que eu e você não trabalhamos para o Senhor, para que eu e você não consagramos a nossa vida. É nesse ponto que nós devemos falar com o contexto do livro de Esther, tá bom? Não vou falar muito porque vão ser esses pontos que vamos estar estudando nas próximas lições, tá? Mas o bom de nós permanecer fiéis a Deus, ser fiel a Deus quando tudo está bem, quando todas as coisas estão bem, quando a geladeira está farta, quando os seus filhos estão com saúde, quando a tua esposa está com saúde, quando o teu marido está com saúde, quando o seu pai e sua mãe está tudo aos conformes, aí é fácil de ser fiel. Mas quando tudo parecer ao contrário, tudo parece estar fora do nosso alcance, aí eu quero ver, né, porque bate, né, a incredulidade que existe dentro de nós, tá bom? Isso é coisa do ser humano, né? A falta de fé, tá bom? Nos torna dependente de Deus. Como assim, meu irmão? Moisés, a falta de fé. Porque Deus trabalha no limite da capacidade humana. Até um vídeo aqui, bem antigo, né? No limite da capacidade humana. Quando nós chegamos ao nosso limite, né? Deus, ele chega com a tua providência. Mas, para Deus chegar com a sua providência em nós, eu falei no vídeo anterior, né? Alguns vídeos atrás. Para Deus chegar com a sua providência em nossa vida, nós devemos nos consagrar, buscar, sermos obedientes, não se adequar com o mundo, não se adequar com os pradões desse mundo, né? Com as coisas desse mundo, mas viver no mundo, mas vivemos de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Um pouquinho desse parágrafo, dessa conclusão, eu já falei bastante coisa, né? Ou seja, todos os reinos desse mundo passarão, né? O Império Babilônico passou,
o inferno, fala do Herodes passou, fala o império lá, fala do homem da Alemanha, do Narciso passou, né? Então, todos os reis vai passar. Mas o que vai permanecer é a palavra de Deus. E a gente, observando a palavra de Deus, como o salmista disse, o jovem, para se manter puro, ele tem que observar a palavra de Deus. E mais para frente ele fala que tem que guardar a palavra de Deus, né? Ele permanece para sempre. Porque aquele que obedece à palavra de Deus é como está construindo essa casa na rocha. Vem o mar, vem o vento, vem a tempestade e ele permanece para sempre. Salmos 125 diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Pois a palavra de Deus diz que a nossa cidade está no céu. Esther, ela fez, né, ela teve essa atitude, né? Por que ela teve essa atitude? Para manter, né, a linhagem do povo, para o povo voltar para Jerusalém. O povo só estava ali apenas por um período de correção, mas eles iam voltar para Jerusalém, para a sua terra natal, né? Ou seja, e a nossa vida espiritual é a mesma coisa, pois a palavra de Deus diz que a nossa cidade está no céu. Então por isso que a gente não devemos nos adequar com as coisas desse mundo. Devemos nos preocupar com a nossa cidadania celestial, na qual Deus preparou para conosco. Esther e seu primo Mardoqueu nos ensina a viver no mundo de corrupção, no mundo de ilusão, no mundo de pecado, de miséria. Tem como sim, e não é difícil, né? A gente conseguir viver dessa maneira. Quando nós estamos de acordo, olhando para Jesus, como o apóstolo Paulo disse, olhando para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé, né? A gente temos certeza que a vitória vem, tá bom? Então, a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É de lá que nós estamos esperando Cristo Jesus vir rebatar a sua igreja e nos para sempre estar com ele para onde ele estiver. Amém? Pois ele prometeu, João capítulo 14, não perturbes o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou vos preparar-vos o lugar. Você quer ir? Você quer ir? Há lugar para você. Se você olhar muito para o mundo, você não vai acabar indo. Porque o mundo tenta nos focar. O mundo é igual ao isopor. Você olha para o isopor, tem uma aparência bonita, mas depois quando você pega, é leve. Não tem estrutura nenhuma, né? O que Deus tem preparado para mim e para você não é algo terreno, amém? Deus, ele pode nos dar capacidade para ter nossa casa, nosso carro, é o direito nosso, tá bom? Mas o nosso foco, o nosso olhar, o nosso coração não deve se inclinar, não deve estar enraizado com as coisas desse mundo. O desejo carnal, a consciência dos olhos, né? A malícia, o coração enganoso, isso não deve estar enraizado em nosso coração. E falando de Esther, lá na primeira aula, que nós ensinamos nesse trimestre, o comentarista frisou muito bem como que foi, né, a sua infância, né? Ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Imagina uma menina que foi criada pelo seu primo. Imagina como que foi a estrutura familiar dela. Ela tinha tudo para ter um futuro arrasado. Ela tinha tudo para ter um futuro destruído, porque ela sofreu, ela padeceu, a sua família foi muito sofrida, a sua infância foi sofrida, mas uma coisa ela não perdeu: a confiança de Deus, e a sua fidelidade para com Deus foi muito importante para que ela venha se adequar ao padrão, né, os moldes que o Senhor quer que a igreja de Cristo esteja vivendo aqui nesse mundo. Amém? E quando Esther iria se apresentar ao rei Assuero, porque Vastes tinha desobedecido, Vastes, né,
foi depositada, foi decupada do seu lugar de rainha, né? Porque ela não obedeceu ao rei, tá bom? E ia ter ali uma eleição para o rei escolher a sua futura esposa, sua futura rainha. Todas as mulheres se enfeitaram, passaram maquiagem, usaram seus contornos, seus brincos, né? Esther não, ela foi porque ela se estava enquadrado com a vontade de Deus, amém? Olhando para a nossa vida espiritual, quando a igreja começa a copiar o mundo, ela é a igreja, mas não do Senhor Jesus Cristo, amém? E a gente temos que tomar cuidado para a gente não sermos imitadores do mundo dentro da igreja. Isso é forte. Oh, glória! Quantos estão sendo imitadores do mundo dentro da igreja? Cristo Jesus nos chamou para nós sermos seus imitadores. Aleluia. Por quê? O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Cristo Jesus nos chamou nós para sermos discípulos. Cristo Jesus falou que somos o sal da terra e luz desse mundo. Então Deus nos chamou para nós influenciar o mundo, não ser influenciado por o mundo. Amém? Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles negaram de se curvar a estátua de ouro de do rei Nabucodonosor. E quando o rei Nabucodonosor perguntou para eles por que eles não se prostraram, né, ali diante a estátua, aleluia, não se reverenciaram, eles poderiam dizer assim: não posso. Esse não posso dá a entender pela língua portuguesa, nós entendemos que existe algo que está nos prendendo, mas esse algo que está nos prendendo está nos fazendo refém, porque a gente quer tomar, a gente quer sair desse lugar, mas existe um empecilho. Entendeu o que eu quero falar? Né? Então ele falou: não posso. Eles podiam falar isso, ou seja, o seu coração queria, mas eles estavam debaixo de uma religião. Amém? Mas eles não responderam isso. Eles falaram: não adoraremos a sua estátua, ó rei, né? E o rei falou assim: mas vocês vão morrer. E ele falou assim, os três jovens falaram assim: vive o Deus, aleluia, vive o Deus que eu sirvo, não com essa palavra, mas com esse entendimento, né? Se Deus quiser nos livrar da morte, amém. Se ele não quiser, amém também. Então o não deles não foi um não rasteiro, foi um não firme. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, eles bateram estaca, né? Porque sua fé não estava formalizada em coisas vãs, em coisas passageiras. Então, nós esperamos o Salvador Jesus Cristo. É de lá do céu que ele vai vir nos restaurar, né? Vai vir nos rebatar para com Cristo, para onde ele estiver, nós estejamos nós também, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Então, o livro de Esther, ele tem um compromisso, né? De que, irmão Israel? De resgatar a instituição, né? Da festa do Purim, né? Ou seja, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Aleluia. Depois que Deus deu, aleluia, o livramento, Mardoqueu, ele fez a festa de Purim. Irmão, a festa do povo de Deus na época da Bíblia Sagrada era a festa de uma semana. O povo tinha... Por que era demorado? Porque eles tinham em mente que minutos, poucos, aleluia, um dia era pouco para agradecer a Deus. E quantas vezes a gente acha que é muita coisa, 1h30 é para a gente ir na igreja, é muita coisa a gente fazer jejum, é muita coisa a gente ficar lendo na Bíblia Sagrada, é muita coisa, não precisa disso, precisa sim, meu irmão. A gente precisa buscar Deus, a gente precisa nos consagrar, a gente precisa agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. Amém? Então, meus irmãos, a próxima lição, essa é a lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Nesta aula, vou estar
fazendo uma pré-aula diferente. Eu gostei desse ritmo, né? Dessa forma que eu falei aqui, da conclusão do assunto, tá bom? Então, vamos estar aqui, prometo, meus irmãos, vamos estar fazendo aqui essa pré-aula da lição de número 7, amém? Gostou? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, sua inscrição é muito importante. Eu quero estar aqui desejando a todos vocês, a todos os pais, um feliz Dia dos Pais. Que Deus venha abençoar todos vocês, que as comportas dos céus estejam abertas sobre as vossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. E para deixar uma palavra para você, papai, Provérbios capítulo 17, versículo 6, diz assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, ou seja, para os avós, para o vô, para a avó, né? Glória a Deus. E os pais são orgulhos dos seus filhos. Pai, você é orgulho meu. Você é um exemplo para mim, meu pai. Que o seu pai também é um exemplo para você. Honra o teu pai. Honra a tua mãe. Hoje é dia dos pais. Todo dia é dia dos pais. Mas honra. Abraça enquanto ele está contigo. Né? Porque em qualquer momento, né, a gente pode perder nosso pai, né? Deus pode recolher, ou nós mesmos pode partir. Amém? Para que depois não você venha lembrar dos dias e venha se contender dele. Amém? Então, minha simples homenagem aos pais. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Inscreva-se no nosso canal, meu irmão. Muito obrigado. Estou sem palavras. A gente teve um ótimo crescimento no mês de julho aqui, meus irmãos. Só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Falta 2 inscritos para a gente bater a meta de 300 inscritos, tá bom? Vamos lá, meu irmão, compartilha. Vamos juntos dar glória a Deus, amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.